Eu peço que vocês abram a palavra do Senhor no livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Queridos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, diz assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O tema da ministração de hoje é encorajando uns aos outros. E o que seria, querido, coragem? Lá em casa o pessoal já sabe, né? Os meninos já tem aí uma definição de coragem. Para você, o que é coragem? Pode falar, gente, não tem problema não. Olha aí, ó, enfrentar os desafios da vida. Para enfrentar o desafio da vida, precisa de coragem, querido? Precisa, né? Deus fala com Josué assim: ser forte e... Eu não posso ser apenas forte e ser frouxo. Eu não posso ser corajoso e ser fraco. Eu preciso ter as duas coisas em equilíbrio: a força e a coragem. Amém? A força e a coragem. Eu vou me direcionar de novo aos homens. Está vindo nossa conferência, né? O homem, querido, tem 3 funções básicas. Diga comigo, só os homens. Eu nasci para proteger, para prover, para dar destino. Mas você falou muito fraco, vamos melhorar esse negócio. Diga, eu nasci para proteger, para prover e para dar destino. Essa é a nossa função, querido. Amém? Essa é a minha e a sua função. Nós somos chamados para ser sacerdotes. E nós não podemos negociar isso. Querido, coragem é firmeza de espírito, é energia diante do perigo. Quando os meninos eram bem pequenos, né, eu disse para eles, digo, olha, coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo, mas é a capacidade de não deixar com que esse medo te paralise. Está com medo? Vai com medo mesmo, mas vai, porque o Senhor é contigo. Então, queridos, coragem é ter firmeza no seu espírito, coragem é ter energia diante do perigo, coragem é ter intrepidez, é ter ânimo, é ter valentia, é ter perseverança, é canalizar a força para o lugar certo. E às vezes nós estamos canalizando toda a nossa força para o lugar errado. Às vezes para o casamento, às vezes para os filhos. Às vezes enfrentamos um problema e ao invés de nos cingirmos de coragem para enfrentar esse problema, nós canalizamos para outra área. Mergulhamos no trabalho, entramos de cabeça no trabalho. Entramos de cabeça no ministério. Sai servindo em tudo quanto é. E não tem problema servir, tá, gente? A gente está precisando de gente para servir, viu? Estamos precisando, né, pastor Carlos Henrique? Estamos precisando.
Inclusive, amanhã nós vamos ter um mutirão aqui, tá, gente? Às 19 horas. Quem não estiver no curso Firmes, no curso Crescimento Espiritual, 19 horas a gente vai estar aqui na igreja para organizar, deixar tudo lindo para a nossa conferência na sexta e sábado, tá bom? Então, se você não tiver nenhum compromisso, venha. Se você não tiver nenhum compromisso, assuma esse compromisso de estar conosco amanhã, tá bom? Então, querido, coragem é perseverar. Né, Lília? Estamos precisando de voluntário, né? Precisando de servo nos ministérios. E o texto que nós lemos, falamos sobre coragem e o que é encorajar. Eu já entendo que coragem é firmeza de espírito. Coragem é pegar, canalizar a força para o lugar correto. Coragem é mesmo com medo, eu prossigo, eu avanço, né? Você acha que, por exemplo, uma mãe que entra dentro de um ambiente cheio de crocodilos, que nem a gente já viu aí, tem vídeos na internet, e ela arranca da boca do crocodilo o seu filho que está prestes a ser morto, você acha que isso é o quê? Isso é coragem, gente. Coragem. Significa que ela não tem medo do crocodilo? Não. Significa que ela tem mais amor ao filho do que pela vida dela. E naquele momento é instinto de mãe. E ela entra lá, não importa o tamanho, e arranca. Foi isso que Jesus fez conosco. O Pai olhou para mim e para você e entregou o Filho para que nós pudéssemos ser resgatados das amarras de Satanás. E entendendo essa coragem e tomando posse disso, desenvolvendo essa coragem, eu vou ter condições de encorajar outras pessoas. Agora, se eu não tenho coragem, fica difícil de encorajar alguém, porque nós só damos aquilo que nós temos. Perfeito? Então nós precisamos avançar, desenvolver isso. E o texto de Tessalonicenses, ele vai dizer que, por isso, Paulo dizendo aos Tessalonicenses, né? Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo. Então Paulo olha para a igreja de Tessalônica e ele elogia o que eles já estão fazendo, mas ele reforça isso. Olha, exortem-se e edifiquem uns aos outros. Então a função da igreja é, além de exortar, edificar. Edificar. E como é que eu edifico? Como é que eu construo? Eu preciso lançar bases. Eu preciso agregar. Eu não posso retirar. Então, por exemplo, o seu GC, eu preciso agregar no meu GC. Eu preciso levar visitante para o meu GC. Eu preciso orar pelo meu GC. Eu preciso me envolver no meu ministério, naquilo que Deus colocou no meu coração para servir. E muitas vezes a gente, por conta de algumas decepções, de algumas frustrações, de alguns desencorajamentos, a gente acaba deixando o nosso ministério, o nosso chamado de lado. Mas, querido, eu quero te dizer nessa noite, é hora de prosseguir. É tempo de avançar. Lá em Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la, usar quem? A língua, vamos de novo. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O poder da vida e da morte estão na língua. Se você usa a sua língua para trazer vida, você vai comer do fruto de vida. Mas se nós usamos
para trazer morte, o fruto não vai ser diferente, querido. Nós só damos aquilo que nós temos. Então vamos lá. Dentro da nossa sociedade, né, de comparações, de negatividade, onde todo mundo fala sobre tudo. Por exemplo, a gente tem uma veterinária aqui na igreja, né? Muito competente, por sinal. Não sei se só tem uma, mas eu conheço uma aqui. Ela está bem escondida ali, bem atrás do irmãozinho ali. Aí vai eu, que não entendo nada de veterinária, eu vou dar uma aula, eu vou falar, eu vou me meter em algo que... A internet é muito boa, o Douglas está transmitindo ali o culto. Só que tem gente que não tem autoridade e se arvora como autoridade naquilo que não construiu, né? Então eu não posso falar de medicina veterinária. Se eu precisar falar alguma coisa ou entender alguma coisa, eu vou procurar ali a irmã Lília Ximenes, né? E queridos, olha para o irmão que está do teu lado aí e diga para ele assim: em tempo em que pessoas são atacadas, quero te dizer, a sua vida tem um valor e tem propósito nas mãos de Deus. Amém? Não se compare, querido. Não se compare. Flua na presença de Deus. Flua na presença de Deus. As nossas palavras, muitas vezes, elas podem ser a única fonte de encorajamento que determinadas pessoas ouvirão durante todo o seu dia. Como é que eu e você temos usado a nossa língua? Ela tem trazido vida no meu ambiente de trabalho, ela tem trazido coragem, eu tenho motivado as pessoas que estão ao meu redor. Como é que está no ministério que você faz parte? Nossa posição é uma posição crítica ou é uma posição de edificar, de exortar, de perceber as falhas, de perceber as debilidades e servir de suporte? Podemos, você e eu, nos tornar a voz da graça de Deus na vida dessas pessoas que estão fragilizadas, que estão enfrentando dificuldades. Mas nós também precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque às vezes Ele vai e fala conosco, mas às vezes nós estamos tão acelerados que a gente não para ouvir. E Ele diz aí para você: olha, vai lá e dá um abraço naquele irmão. A gente tem testemunhos aqui de pessoas que saíram do culto dizendo: Senhor, eu só queria um abraço. E de repente alguém foi e abraçou, e a pessoa disse: você não sabe quanto esse abraço me revigorou. Eu saí do culto dizendo: Senhor, se tu me amas, eu só queria sentir o teu abraço. E alguém que estava sensível à voz do Espírito Santo foi lá e abraçou, encorajou essa pessoa. Amém? Em Romanos 14:19 diz assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Vou repetir. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Eu preciso me preocupar com meu irmão. Eu preciso saber se ele está bem. Eu preciso me lançar na brecha.
Em Lucas 13, querido, abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas. Evangelho. Lucas capítulo 13, versículo 10. Encontraram? Diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado em ver Jesus curar no sábado, disse à multidão: 6 dias aqui se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber água? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão? Diga, filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonhavam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Queridos, qual é o tema da ministração? Encorajando uns aos outros. Qual é o cenário aqui do livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10? Ele estava numa sinagoga e uma mulher estava possessa de um espírito de enfermidade. Há 18 anos, querido. Há 18 anos. É muito tempo. É muito tempo. Eu não sei há quanto tempo você está enfrentando a sua dificuldade. De repente pode não ser uma enfermidade, mas de repente pode ser uma causa que você tem colocado diante de Deus. Pode não ser de saúde, pode ser financeira. Pode não ser financeira e pode ser de saúde. Enfim, querido, o que eu quero te dizer é que o Senhor é o Senhor do tempo. Amém? Ele não trabalha no cronos, ele é atemporal. Então creia, querido, tome posse da sua bênção. Tome posse pela fé. E essa mulher, Jesus olhou para ela e se compadeceu dela, e ele disse assim: mulher, tu estás curada, tu estás livre. E às vezes, querida, as coisas elas são assim mesmo, elas são simples. Não precisa fazer Jesus é simples. Ele é simples. Ele fala conosco na simplicidade das coisas. E aí ele diz para essa mulher: você está curada. E aí os religiosos, eles vão e começam a criticar. E Jesus só faz mostrar para eles que eles também agem em outras áreas, mas eles também fazem coisas que teoricamente não deveriam fazer no sábado. Só que o que é interessante desse texto, querido, é que ele diz assim, no versículo 16: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Nota que Jesus não fala que ela está endemoniada. Jesus não fala
do tempo que ela passou enferma. Jesus não fala qual a enfermidade dela nesse momento, mas ele resgata a identidade dela, encorajando ela a compreender quem ela era. Ela era filha de Abraão. Ela era judia, descendente de Abraão. Mas às vezes, ao longo de toda a nossa caminhada, nós passamos por tantas dificuldades, e às vezes somos tão rotulados, às vezes nós somos tão desencorajados, que às vezes nós esquecemos de quem nós somos em Cristo. Mas eu quero te dizer, querido, eu e você, nós somos filhos de Deus. E Jesus, nesse momento, ele vê a importância da vida dessa mulher, da identidade dela, de quem ela era, e ele resgata isso e encoraja ela. Olha, você não é apenas uma paralítica, você não é apenas uma mulher que vive há 18 anos encurvada, você é filha de Abraão. Essa é a tua identidade. E ele resgata isso nela. Ele não descreveu ela como uma mulher velha, como uma mulher madura, mas uma filha honrada da nação de Judá. Mais importante do que isso, ele considerou a necessidade desesperadora dela, a sua condição física e espiritual. Ele resolve esse problema dela, né? E isso era a prioridade dele na rotina do dia. Qual é a tua prioridade? Qual é a tua rotina? Diante de tudo que você faz, diante de tudo que eu faço, o que tem ocupado a primazia? Será que eu tenho dado essa primazia para Deus? Porque para que eu possa encorajar outras pessoas, primeiro eu preciso mergulhar na palavra. Eu preciso estar na dependência de Deus. Amém? Canalizando a força e a coragem. Lembra do que Deus fala para Josué? Seja forte e corajoso. Aí eu te pergunto, você pode imaginar que bênção imensa essas palavras foram para aquelas pessoas que ouviram? Para aquela mulher? Dela ser reconhecida pela identidade que ela tinha, originalmente, a descendência dela, de onde ela está vindo, aliás, quem são os ancestrais dela. Porque às vezes, querido, é tanta luta que a gente acaba esquecendo. Mas não esqueça, querido, não esqueça de quem nós somos em Cristo. Jesus a curou fisicamente, mas também a edificou, fortaleceu ela. E quando ela tem esse momento com Jesus, a Bíblia diz que ela se levanta imediatamente e ela sai dando glórias a Deus, ela sai glorificando o Senhor. Ela era filha de Abraão, amada, digna de atenção e significativamente o suficiente para ser ajudada. Jesus olha para isso. Jesus não olha para o sábado, Jesus olha para a necessidade daquela mulher. Jesus olha para aquela mulher com um olhar de compaixão e encoraja aquela mulher a seguir adiante, a viver coisas que ela não podia viver. E é isso que você precisa entender nessa noite, que o Senhor Ele quer nos levar a viver experiências relevantes, sendo encorajados pelo Espírito de Deus que habita em nossa vida, e sermos instrumentos também para encorajar outras pessoas a viverem o extraordinário de Deus. Nós estamos às portas da conferência, será um tempo precioso demais. Então vivamos esse novo tempo, entremos, nos regozijemos, encorajemos uns aos outros a estarmos aqui na sexta e no próximo sábado. Deus quer nos moldar, queridos. No Novo Testamento, a palavra encorajamento representa sempre a ideia de acompanhar, de estar ao lado. Devemos andar ao lado, acompanhar uns aos outros,
Essa semana foi uma correria. O pessoal estava fazendo a tarefa lá da disciplina de discipulado, né, pastor Carlos Henrique? E o pessoal estava, os alunos, correndo para um lado, correndo para o outro, fazendo discipulado para bater foto também e mandar para o Ministério Alicerçando, como parte da tarefa, porque é assim, não pode somente aprender teoricamente, é preciso colocar a mão na massa, é preciso pegar o barro, é preciso se submeter ao oleiro, amém? Queridos, e aí o que foi que aconteceu? Eu sei que tinha gente fazendo discipulado já quase 11 horas da noite, meu irmão. Gente saindo para fazer discipulado 10, um terminou 8, outro terminou 9, outro aí já começou outro 10 e foi embora. E é assim, querido. Sabe por quê? Porque nós precisamos encorajar uns aos outros. Nós precisamos abraçar uns aos outros. Agora entenda, a gente precisa encorajar tanto para a pessoa avançar, quanto também para ela desistir. Se ela está caminhando para o lugar errado, a gente precisa encorajar ela a desistir desse buraco que ela está entrando. Amém? Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada um de nós deve agradar. Queridos, isso aqui é diferente de ser conivente. Agradar biblicamente, de acordo com princípios. Nós vínhamos agora há pouco e a gente conversando sobre uma palavrinha, né? Defraudar. E aí, eu falando, compartilhando com a minha esposa e com os meninos, eu digo, rapaz, eu aprendi uma definição legal de defraudar. Que a gente olha para defraudar como não estimular um desejo no outro que você não pode suprir, né? E aí eu aprendi uma definição linda, é não estimular uma atitude no outro que eu não posso suprir corretamente, legalmente. Aí você diz assim, pastor, o que isso tem a ver com o que o senhor está falando aqui? Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele. Aquilo é bom para ele? Então beleza. Não é bom para ele, não é biblicamente saudável? Então, entenderam? Se não é biblicamente saudável, eu não vou agradar. O que eu tenho que agradar é para o bem dele. É aquilo que vai ajudar ele a romper. É isso que o texto de Romanos 15, 2 fala. Por quê? Porque isso tem uma finalidade. Qual é a finalidade? De edificar, é dele ser construído, é dele ir crescendo. Ele é novo na fé, eu vou fazendo as coisas, vou ajudando ele para o bem dele, vou agradando ele para o bem dele, biblicamente saudável, para que ele possa crescer na fé e se tornar um discípulo maduro, que vai depois estar ombreado com você na caminhada com Cristo. E você vai encorajando ele, você vai dizendo para ele, olha, não desista, olha, está difícil, mas não para, vamos orar, vamos pagar um preço, vamos fazer aqui um voto, vamos fazer uma campanha, entende? A igreja precisa se movimentar dentro dessa dinâmica, a igreja precisa assumir esse papel, porque às vezes, querido, o encorajamento, às vezes ele vem apenas de palavras, mas a gente precisa pegar na mão. Lembra a definição de coragem que a Bíblia fala, de encorajamento na Bíblia? É estar junto, é estar do lado, é estar acompanhando. Porque senão daqui a pouco ele se perde ao longo do processo. Entende? Olha o irmão com o bebezinho ali. Está ali, está do lado. E eles vão encorajando. A caminhada cristã é assim. Às vezes a criança não consegue firmar o pé, o novo convertido ele não está nem conseguindo ficar em pé direito, e a gente está ali segurando na mão, andando do lado. Aí vai chegar um momento que a gente vai soltar a mão, mas vai continuar do lado, e ele vai começar a dar os primeiros passos, vai capengando. Vocês conhecem essa palavra, né, gente? Vai tropeçando, né? E aí ele vai se firmando, aí os ligamentos vão se formando, vão se ajustando ali, os ligamentos nos ossos, né, os tendões nos músculos,
mas ele precisa se submeter ao processo. Se você segura ele todo o tempo que ele vai cair, você segura ele no colo, ele não firma, é o que a gente vai chamar de propriocepção, ele não vai firmar as articulações dele, ele vai ficar fraco. Então só cresce quem se submete ao processo. Então nesse processo de encorajamento eu preciso estar ali do lado, segurando, mas vai chegar um momento que eu vou soltar um pouquinho para ele começar a firmar. Porque senão não firma, querido. Se toda vez você segurar no colo, não firma. Não cria força. E só tem força quem faz força, não tem outro caminho não. E então, eu faço uma pergunta para você. Durante essa semana, você pode ser uma fonte de encorajamento para aquelas pessoas que estão te cercando? Você se desafia a isso, ser uma fonte de encorajamento? Porque tem muita gente encorajando as pessoas a fazer o que é errado. Mas quando você precisa encorajar para fazer o que é certo, vamos nos desafiar essa semana? Amém? Faça uma escolha, querido. Levante o ânimo de uma pessoa, mude a atmosfera do seu local de trabalho. Deixe que as pessoas que trabalham com você percebam que você carrega algo, como diz a pastora Edilane. Você carrega algo precioso, né? Assim que a pastora fala. Uma voz suave, uma voz, né? Oh, Jesus. Você carrega algo. Torne o seu ambiente de trabalho mais leve. Torne seu ministério mais leve. Torne o local da sua família mais leve. Eu tenho pegado mais lapada lá em casa, gente. Não é brincadeira não, viu? É por isso que eu estou assim, meio inchado. Douglas está gravando esse negócio aí, tá? Tá, né? Agora já era. A Bíblia diz que devemos ser sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. Queridos, nós precisamos nos desafiar a isso. Faça isso. Encoraje a pessoa às vezes ela quer estudar, estimule ela a estudar. Estimule ela a ler a Bíblia. Por exemplo, teve uma vez que um rapaz chegou comigo e disse assim: pastor, eu não consigo ler, vem cá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio. Você vai pegar esse livro aqui, você vai ler, vamos ler um capítulo por dia desse livro aqui, e você vai fazer um resumo e você vai me mandar em áudio, vai me mandar escrito e nós vamos conversar sobre ele. E assim ele fez. Tinha dia que para ele fechar o dia ele mandava quase meia-noite, 2 minutos para meia-noite, entendeu? Mas ele fazia. Pastor, desculpa o horário, mas está aí, consegui fazer já nos 45, no apagar da luz. É isso. É estar do lado. É ir encorajando. Está difícil? Então vamos fazer junto, vamos dividir a carga. Amém? Porque, queridos, a única coisa que nós controlamos é o quanto de dedicação que eu e você colocamos no processo. É a única coisa que nós controlamos. É o quanto eu vou me doar para aquilo. E isso está no meu controle. Vou separar um tempo para isso? Vou. Fora isso, querido, o tempo, a gente veio para cá para o culto, glória a Deus pela sua vida, mas foi água, foi chuva. A gente vai reclamar da chuva? Não, o pessoal tem que plantar, gente, senão não tem comida. E o melhor lugar, queridos, para nós começarmos é nos nossos pequenos grupos, é no GC, é no Ministério da Recepção, é no Ministério do Ação Kids, é no Ministério do Backstage, é no Ministério da Iluminação, é no Ministério do Amor em Ação, que está ali aguardando o seu chocolate ali para a gente abençoar a vida das crianças. Entende? É no Ministério de Louvor, é no Ministério de Diaconia, é no Ministério da Fotografia, né, Kézia? É na intercessão.
Né, irmã? Olha a irmã da intercessão ali. Gente, esse era o ministério que era para ser o maior ministério da igreja. Que o que faz a diferença na vida do crente chama-se oração e palavra. Todas as outras coisas elas vão agregar, mas o que vai fazer a diferença é a oração e a palavra. Todos nós aqui já ouvimos falar de um camarada chamado Charles Randall Spurgeon, já? Todo mundo ouve falar Spurgeon. Spurgeon, ele tinha, debaixo do púlpito dele, pastor Emerson, da igreja que ele pregava, uma equipe de 300 intercessores. 300 intercessores. Orando o tempo todo enquanto ele pregava. Considerado como o príncipe dos pregadores, mas ele não abria mão de ter a intercessão o tempo todo na igreja, e quando ele estava pregando, tinha uma sala por baixo do púlpito e aquele povo se reunia. Aí você diz, pastor, começou com 300? Claro que não, começou com pessoas, né, e foi crescendo a ponto dele ter esse número de pessoas. E quando ele estava pregando e ele sentia que parece que a coisa não estava fluindo, então ele pisava mais forte, porque era de madeira, e o povo que estava lá embaixo orando entendia que precisava intensificar mais a oração, intensificar mais a batalha, entende? E aí o nome dele está na história dos heróis da fé, dos pregadores. Então, queridos, depois procura a irmã Marileuda ali para fazer parte do Ministério de Intercessão, tá bom? Os homens também, viu? Homens também. Homem ora, viu? Não tem sacerdote que não ore, querido. O sacerdote tem que orar. Então, se nós somos sacerdotes, é preciso fazer parte. Amém? E aí, queridos, para finalizar, vejamos 3 passos para encorajar. O primeiro passo para que nós possamos encorajar as pessoas é: assuma o compromisso de encorajar. É simples. Assuma o compromisso. Eu assumo esse compromisso. Daqui para frente, eu vou ser alguém que vou encorajar as pessoas. Eu queria um GC, eu acho que é legal e tal, mas eu tenho medo. Não, meu irmão, vamos lá. Se precisar, eu vou estar lá com você. Poxa, eu queria começar um curso superior, mas eu tenho tanto medo, eu não sei escrever. Não tem problema, querido, vá lá. Se precisar e você souber, ajude. Estimule ela a vir para o Firmes, que no Firmes a gente já dá uma palhinha aí de como escrever, norma da ABNT, e aí ela já vai para a faculdade ali com alguns detalhes, né? Eu quero fazer um curso, mas eu tenho medo de me perder no processo. Procure pessoas que podem indicar livros que estabeleçam essas bases para que ela possa avançar antes de se submeter a isso. E assim a gente vai encorajando as pessoas, né? Eu não sei se eu posso servir nesse ministério. Querido, você só vai saber se você se lançar. Então, queridos, nós podemos imaginar o significado do nome do companheiro de Paulo. O nome do companheiro de Paulo é Barnabé. Era o parceiro dele. Sabe o que significa Barnabé, literalmente? Encorajador. Você pode não ter o nome de Barnabé, mas você pode ser o encorajador desse irmão que está do teu lado aí. Seja um encorajador dentro do ministério que você faz parte, dentro das atribuições que você tem. Seja um encorajador do seu filho. Como o pastor Emerson sempre ministra, sempre fala e diz assim, que nossa cabeça, né, que o nosso teto seja o piso dos nossos filhos. Encorajemos. Encorajem. O encorajador, ele transmite essa segurança e essa disposição para a vida da pessoa que precisa ser encorajada. Então, o primeiro passo é assumir o compromisso. Isso é decisão, querido. Daqui para frente, da minha boca, como está dito lá em Provérbios, vai sair vida, vai sair palavra de coragem. Segundo, aliás, diga assim: a partir de hoje, eu vou tomar uma decisão.
eu vou edificar as pessoas ao meu redor. Amém, querido? Lançar essas pessoas, ajudar essas pessoas a romper. Segundo, valorize as outras pessoas. A gente precisa parar de olhar para nós e olhar também para o outro. Foi isso que Jesus fez. Ele olhou para nós, querido. Quem éramos nós? Mas Ele olhou para mim e para você. E Ele disse, vai valer a pena. Vai valer a pena. Ontem, num dos discipulados de ontem, que ontem foi um bocado, viu, Carlos Henrique? Mas cumpri uma missão lá com eles, viu? Eles vão mandar as fotos aí para o ministério. E eu achei algo assim tão interessante, querido. Sabe por quê? Porque o irmão, ele estava na hora da inscrição para o encontro com Deus, e o rapaz se converteu lá no encontro com Deus. Eles estavam conversando, já com o formulário no celular aberto, e eles começaram a conversar, e um ia conversando com o outro, né? E aí, mas, cara, poxa, eu só te chamo, só chamava ele pelo apelido, né? Só te chamo pelo apelido e tal, mas como é teu nome mesmo todo? Aí ele, meu nome é fulano, fulano de tal. Aí o outro só preenchendo o formulário do encontro com Deus. Aí tua data de nascimento, e o teu CPF, tu tem e-mail? Tenho. Aí quando eles terminaram de conversar, aí ele disse, olha, está aqui, acabei de fazer o Pix, está feita a inscrição no encontro. Ele disse, não, agora eu tenho que ir. E o que é isso? É edificar. É fazer coisas que vão alegrar a pessoa, mas para a sua edificação. Valorize as pessoas. Nós temos visto que pessoas são valiosas para Deus, elas têm um valor para Ele, e devem ser preciosas para nós também. O encorajador trabalha com afinco para extrair das pessoas o seu melhor. Amém? Muitas vezes nem ela sabe o potencial que ela tem. Mas quando ela se sente encorajada, ela começa a romper em áreas que nem ela sabia que ela poderia fazer a diferença. E terceiro, concentre no que realmente é importante. Quando Jesus cura aquela filha de Abraão, ele focalizou no que realmente importava. E naquele primeiro momento, o que ele está fazendo? Ele está na sinagoga, ele está conversando na sinagoga, ele está pregando na sinagoga. Mas naquele momento ele muda a agenda dele para resolver um problema de uma filha amada, de uma filha de Abraão. Pessoas são mais importantes para Deus do que os nossos compromissos são para nós, porque no final de tudo, foi por pessoas. E queridos, entendamos, precisamos de organização. Entende? Às vezes a gente acaba entrando no extremo de que, não, mas é por pessoas, então não, tem que ter organização. Jetro chegou com Moisés e disse, olha, cara, você vai ficar louco. Você querendo ouvir toda essa multidão, separa, coloca líderes, organiza, vai colocando em grupo de 10, de 50, de 100, vai organizando, ou seja, isso faz parte, entende? Faz parte do processo. Concluindo, que nossas conversas, queridos, estejam permeadas com frases que digam assim, eu acredito em você. Eu acredito em você. Com frases que digam, eu sou grato a você por... E aí você vai dizer, por você ter feito isso. Sou grato a você pelo cuidado. Sou grato a você por ter conduzido, por estar conduzido. Por exemplo, foi tão bonito quando o pastor Hebe olhou para o pastor Emerson, para a pastora Solange, domingo, e dizer assim, pastor Emerson, pastora Solange, vocês são de parabéns.
Foi fácil, pastor? Foi fácil, pastor Ivan? É missão. Mas é isso, encorajando. Da nossa boca é preciso sair palavras dessa forma. Eu acredito em você, irmã Nádia. Entende? Eu acredito em você, Adenilton. E você começa a dizer para o pessoal lá da tua equipe, você começa a dizer lá para a equipe lá do GC, que às vezes estão esmurecendo, não, eu acredito, você vai conseguir, e eu estou com você. Eu gosto disso em você já parou para pensar que às vezes a gente não elogia as características do discípulo que nós temos? Dizer, cara, eu queria ser assim. Cara, parabéns, porque tu consegues fazer isso, tu consegues desenvolver isso, sabe? Valorizar a esposa que está fazendo uma comida. A esposa quase me... Esse negócio dessa câmera, deixa para lá. Mas foi uma comida gostosa que ela fez, gente. Aí tem comida que pede farinha, né? E a gente está tirando a pobre da farinha, mas aí não dá, né? E aquela graxa, né, Davidson? Aí é complicado, Senhor, Senhor. Eu gosto disso em você. Pode vir a equipe de louvor. Estou feliz por ter você na minha vida. Estou feliz por ter você na minha equipe. Estou feliz por caminhar com você. Fique de pé, querido. Que você possa ouvir isso de Deus. Que o Espírito Santo ele possa testificar no teu coração isso, te encorajando. Porque é isso que Ele está trazendo para mim e para você essa noite. Dizendo, eu acredito em você. Eu acredito que você pode, eu acredito que você consegue. Basta que nós passemos a depender do Espírito Santo. Esse Espírito que habita na minha e na sua vida. Esse Espírito que faz toda a diferença, querido. Esse Espírito que nos encoraja a levar o nome de Jesus. De levar esse evangelho para fazer diferença, para libertar a vida das pessoas. Porque, querido, tudo foi por pessoas, foi pelo amor de Cristo na cruz que nós fomos alcançados. E use essas palavras para encorajar outras pessoas. Sinta encorajado, pois existe uma boa notícia, querido. Uma notícia de grande alegria para todos nós. E o seu nome, o nome dessa notícia, essa notícia tem nome, chama-se Cristo, o Senhor. O poder, querido, da vida e da morte está na nossa língua. Que nós possamos usá-la para trazer vida, para trazer esperança, para revelar o amor do Pai através das palavras, mas principalmente através das nossas atitudes. Como está em Tessalonicenses 5:11, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. À medida que o ministério canta essa canção, comece a pensar como você tem usado a sua língua. E decida hoje encorajar pessoas. Decida hoje se encorajar. E ir mais além. Ir mais fundo na presença de Deus. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer.
já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Deus, porque a fé que nos faz imbatível, ela vem de Ti, Senhor. Não é de nós, mas é apesar de nós, Senhor. Deus, que o Senhor traga a memória, como está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 4. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Que nós possamos, Deus, trazer à memória o que nos dá esperança. O quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Que da nossa boca, Senhor, não saia murmuração. Não saia, Pai, palavras de desencorajamento. Mas que da nossa boca saia vida. Que da nossa língua saia vida, resultado de uma vida dependente do Teu Espírito, Senhor. Que assumamos essa postura de encorajar outras pessoas, que assumamos, Deus, essa responsabilidade com amor, e ver a Tua igreja, Senhor, crescendo na cidade de Castanhal, Senhor. Homens corajosos, mulheres corajosas, Pai, fazendo a diferença, Senhor, na sua família, no seu ambiente de trabalho, dentro da igreja. Que sejamos, Pai, encorajadores. Que sejamos, Pai, pessoas que levam esperança por onde quer que passam, Senhor.
Nós queremos, Senhor, refletir e exalar o Teu amor, Deus, na vida de outras pessoas. É o que nós oramos, Deus, pedindo a Ti, Senhor, misericórdia sobre a nossa vida e graça abundante para romper nas áreas em que precisamos crescer, Senhor. Nos fortalece, Pai. Fortalece cada um dos Teus filhos e aquele, Deus, que está se sentindo, Pai, desencorajado, Senhor, triste, Deus, abatido, Pai, que em nome de Jesus eles se sintam revigorados, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, Deus. E que, ó Pai, daqui para frente, Deus, a partir de hoje, dia 6 de março, Pai, vire uma chave na sua vida, de uma postura diferente, de um coração grato, de alguém que não negocia os valores e os princípios eternos, Pai. Revigora, restaura ministérios, restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura o primeiro amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E ainda de olhos fechados, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro com Jesus, que ainda não abriu o coração para esse Jesus, o nosso Senhor Jesus, aquele que faz com que o solitário habite em família, aquele que é o nosso maior encorajador e incentivador. Se você ainda não se encontrou com Ele, se você ainda não decidiu, você ainda não declarou publicamente que você quer segui-lo, levante sua mão aonde você está, para que nós possamos orar por você. Você diz: daqui para frente eu quero seguir Jesus, eu quero andar com Ele, não apenas mentalmente, mas de coração. Levante sua mão e nós vamos orar. E aqueles que estão aqui afastados dos caminhos do Senhor e que querem se reconciliar, levante sua mão e dê um passo de fé. Tenha coragem. Queridos, que a graça de Deus, as bênçãos consoladoras do Espírito Santo, levante sua mão, levante, isso, esteja sobre você, esteja sobre a tua casa, sobre a tua descendência, e que te faça prosperar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Antes de sair, abrace seu irmão, dê uma palavra de coragem para ele, diga para ele: é bom caminhar com você.